Olá, hoje a gente vai fazer um passeio pela terceira idade. Vamos conversar com uma pessoa que se trabalhou grande parte da sua vida com os jovens, hoje está dedicado a uma luta contra os maus tratos aos idosos. Meu convidado de hoje, objetivo, otimista, solidário, natural de Porto Alegre, filho de seu Carlos e da dona Maria Albertina, é psicólogo com pós-graduação em metodologia de ensino superior. Pai do Telmo, atua na psicologia clínica, centrada para a pessoa idosa. É o atual coordenador de políticas públicas para a pessoa idosa de Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Telmo José Silva. Professor Telmo Silva, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Eu agradeço demais, Rodrigo, esse convite, essa oportunidade, sabe? Principalmente pela preocupação também de vocês com essa população que está dia a dia crescendo, o nosso querido idoso. É isso aí. Querido. Professor, eu não tenho como lhe chamar de coordenador, porque a vida inteira eu ouvi o professor Telmo, né? Então, para mim, vai ser sempre professor Telmo. Então, só me dê essa liberdade, por favor, de lhe chamar de professor. Rodrigo, você tem toda a liberdade do mundo de me chamar do que quiser, e principalmente professor, porque, como a gente comenta, uma vez professor é professor o resto da vida. E essa história são mais de 40 anos na nossa Universidade Fevale? Sim, mais de 40 anos. Eu vim em 73 para cá, a convite do professor Ernesto Sarlé. Para morava em Porto Alegre, né? Sim. Uhum. Eu já atuava na PUC, e aqui cabe então assim uma observação. A PUC é a madrinha da Fevale, sabe? Existe uma coisa que nós que trabalhamos hoje com idosos é muito desagradável. As pessoas têm curta memória. Verdade. Mas a PUC é madrinha da Fevale. E pela PUC eu vinha para cá. Isso nos áureos tempos, né, em que a Fevale só atuava no Campus 1 e tinha só 7 cursos na época. O professor, me lembro da sua atuação sempre muito dedicada à juventude, né? A essa gurizada que chegando aí, eu tô aqui em minhas mãos o jornal Folha de Novo Hamburgo, lá de 2004, onde o senhor fala que estamos vivendo um período caracterizado pelo medo, né? E a importância da gente se dedicar ainda mais atenção às crianças e os adolescentes. Essa preocupação, eu imagino que ela não tenha deixado de existir exatamente. Não, na realidade, Rodrigo, não deixou de existir, mas do ponto de vista prático, hoje é sabido no mundo inteiro que a população idosa está crescendo assustadoramente. Há poucos dias eu recebi um dado que a Europa levou 100 anos para começar a encarar o idoso. Nós, em 10 anos, atingimos o mesmo patamar da Europa. Isso é bom. Então, de um lado é bom, de outro lado é assustador. Por quê? Nós antes já comentávamos, a sociedade não estava preparada para essa realidade longevidade, idoso. E o próprio idoso não estava preparado para ficar tanto tempo idoso. O nosso corpo não funciona assim, né? As doenças vão chegando... Mas paralelamente às doenças chegando, também as tecnologias se adiantaram, se avançaram muito. Haja visto, que é hoje lugar comum, a própria rapidez com que foi lançado no mercado as vacinas, não é? Que isso levava anos para ser lançado no mercado. Hoje, em curto espaço de tempo, já está aí. Verdade. Não é? Professor, o que acontece com o nosso mundo ocidental que não dá essa valorização ao idoso e a sabedoria? O senhor falou agora do reconhecimento histórico, né? E nossa memória é curta. Mas a sabedoria das pessoas que viveram mais, que viram muito mais. Como os orientais dão, efetivamente. Realmente, né? Rodrigo. Isso é algo que agora nós estamos começando a aprender. Tanto que, pós-pandemia, nós estamos com uma série de programas, né, voltado ao idoso, de ser desenvolvido esse trabalho, essa conscientização com os pequenininhos. É lá que nós vamos começar, ó, para que realmente se valorize.
Mas hoje, por incrível, veja, eu estou com 84 anos, fui convidado, né, pela senhora prefeita para trabalhar nessa área, não é? E a gente nota que hoje está sendo dada oportunidade também para muitos idosos. Ainda algo assim inicial, não é? Mas o idoso vai voltar a trabalhar, porque isso é também, pelo Estatuto do Idoso, um dos requisitos para uma valorização de vida, porque não basta ficar idoso, tem que ficar idoso, Rodrigo, com qualidade, com respeito, né, com cidadania. Isso nós vamos atingir, eu tenho certeza. É que esse... A gente vai assistir isso, professor? Eu tenho expectativa de sim. Mas o senhor vai até os 120, eu não sei se daqui a 40 anos eu vou estar por aí. Né? Claro que vai estar. Lógico, nós vamos estar unidos. Amém. Aí. E principalmente com hoje o auxílio, a ajuda, né, dos meios de comunicação, porque isso para o idoso é uma novidade, sabe? E olha a valorização que hoje, né, o meio de comunicação que é o Vale TV está dando, né? Então, isso é novo. O senhor falando em comunicação, me vem de pronto a figura do Ari Fontoura. Eu estou amando assistir ele no Instagram dele. Que coisa linda, é uma aula de vida a cada dia. E cada dia ele apronta uma também, né? Não sei se o senhor acompanha o Instagram dele, por exemplo. Pouco. Eu acho maravilhoso, indico a todos que eu posso sempre. É uma aula. E por outro lado, eu vejo também o Cid Moreira. Sim. E que eu vi que ele curtia essa interação com o público. E eu vejo hoje, uma crítica pública até, a forma como ele acaba sendo exposto, de certa forma estimulado pela esposa, mas exposto na fragilidade total da saúde dele. Aos 94, eu acho que o Cid deve estar com isso. Bastante reduzido na mobilidade. O cara que sempre foi atleta, né, jogador de tênis e ativo, né? Isso também é um ponto a gente a ser observado. Acho que uma coisa é que coisa boa quando eles compartilham do seu estado de espírito, e que problema quando eles são expostos a uma situação que não é tão agradável. E é isso que eu quero conversar com o senhor hoje, sobre tudo. Os nossos vovôs. Eu não sei se o senhor gosta da nomenclatura melhor idade. Eu vejo muita piada assim, dizendo melhor idade que nada. Eu, Rodrigo, honestamente, eu sempre reforço, e com o público ouvinte e assistente, vou reforçar isso, não é velho, nós não somos velhos, nós somos idosos. Melhor idade, uma pinóia, porque não é bem assim. Né? Porque dói aqui, dói ali, dói acolá, é? Se fica muito sensível, se fica muito fragilizado. Então, melhor idade, coisíssima nenhuma. Botaram um monte de apelidos. Não é? Eu tenho lembrança aqui em Novo Hamburgo, logo que vim trabalhar na área da educação, que já trabalhava na PUC, em educação, a convite do irmão Otão, já falecido há muitos anos, que era reitor na época. Uma sumidade dentro da PUC. Também, né? Uma sumidade dentro da PUC, dentro Aliás, da educação, do ensino, enfim. Não. Mas eu já desafiava os alunos na época a respeito o perigo dos apelidos. Não é? E dois perigos era o apelido para o pênis, não é? Que tinha N de nomenclatura, e da vagina. Era um horror aquilo. Então, vamos parar com apelidos, vamos ser bem práticos e bem objetivos. Tudo gente grande aqui. O nome é esse, o nome é esse. PT Saudações. Para que está dando apelido? A mesmo para nós idosos. Né? Melhor idade, não dá. Não vou, realmente, Rodrigo, não vamos aceitar isso. Isso para nós é denigre, isso é pejorativo, é bullying. Tá bem. Isso é importante sempre esclarecimento para que a gente... cuidado quando a gente fala isso com as pessoas. Do seu ponto de vista, a gente está sendo desagradável. Né? É por isso que nós vamos cada vez mais desenvolver a ideia, né, nessas gerações atuais e nas novas, é tratar essa pessoa como o meu idoso querido. E aí eu vou lhe provocar então, se não é a melhor idade... Quais são as coisas boas desta idade, professor? Olha, Rodrigo, é incrível, não se trabalha muito isso, não se divulga muito isso,
Mas tem uma série de vantagens chegarmos a idoso, né? Uma delas, nós temos plena e total liberdade em dizer o que nós sentimos e o que nós realmente estamos vivenciando. Isso faz parte. Nós não temos mais aquele perigo, aquele medo de censura, de sermos censurados, cala a boca. Mas muda o filtro moral, professor? Como é que é? Eu penso que muda o filtro moral. Eu acredito Você que não sim. perde mais tempo com algumas coisas? Não, assim? não perdemos mais tempo com mimimi, com frescurinha. Não. É a coisa tal qual está ali. Outra vantagem que nós temos é a oportunidade de ir e vir sem excesso de fiscalização, né? Claro que nós damos né, aonde vamos, né, com quem vamos, fazemos isso, mas com total liberdade. E a oportunidade, que é uma das coisas que não sei se vai me provocar, é de podermos hoje viajar, sabe? É visto... Teoricamente está com uma vida financeira resolvida ou encaminhada, mesmo que a grande parte da população não tenha exatamente isso, mas teoricamente tem ali o seu dinheirinho, né? Bem isso aí. Pode trabalhar com essas possibilidades, pode pagar um pacote em 10 vezes, pode fazer escolhas. Totalmente, bem isso aí. Ô, professor, e quando o filho ou o neto, a filha, a neta, querem dizer o que o idoso pode ou não pode fazer? Isso acontece, é muito comum. Só nós vamos ter que, então, preparar essas gerações para evitarem isso aí, sabe? Evitar. É claro que nós recebemos lá na secretaria, lá na coordenadoria, diariamente denúncias. Eu praticamente gostaria de evitar de falar nisso, de descrever esses quadros de denúncia, porque isso é muito triste. A gente não precisa falar na individualidade disso, mas eu quero falar sobre isso com o senhor. Eu acredito. Na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o coordenador de políticas públicas para a pessoa idosa da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, professor Telmo Silva. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o coordenador de políticas públicas para a pessoa idosa de Novo Hamburgo, professor Telmo Silva. No oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos e o apoio da Lucfer Fechaduras e Acessórios. Obrigado aos nossos apoiadores. Professor, provocava o senhor no primeiro bloco sobre esse momento que a gente vive e cada vez mais a chegada da longevidade, né, ultrapassando os 90 anos
E já temos alguns milhares de centenários no Brasil, né? Não sei como está Orlando Drummond, por exemplo, mas a gente acompanhou com felicidade a chegada aos 100 anos dele, que coisa linda, a vitalidade dele ainda. Sei que estava um pouco adoentado recentemente, né? Mas também o outro lado, que nós falávamos um pouco de como são, das peixes que são colocados na pessoa idosa, da forma como a família às vezes infantiliza a relação com essa pessoa que, nossa, tem tanta bagagem, tanta experiência, tanta vivência e normalmente tanta vontade de continuar vivendo. Eu sempre lembro e conto da dona Helga Pessim, minha vizinha, que aos 94 anos, 96 já nesse momento, pegava na minha mão assim, apertava e dizia assim, como eu amo viver. E fazendo tudo, cuidando umas alfaces lindas que ela plantava, e uma coisa maravilhosa assim. Então acho que a gente acaba subestimando sempre, tentando colocar em situações que, na nossa visão, preservem o idoso, mas que na verdade encapsulam, enjaulam, de certa forma, isso metaforicamente. Mas algumas pessoas fazem isso realmente, né? Não só metaforicamente, enjaulam realmente o idoso, normalmente com interesses econômicos, por exemplo. E o senhor me falava que chegam diariamente muitas denúncias de maus tratos aos idosos e normalmente isso acontece dentro da própria família. O senhor é uma pessoa esclarecida, o senhor é uma pessoa muito vivida e com muito conhecimento. Para o senhor talvez seja fácil se sofresse algum tipo de agressão moral, física, o que fosse, de fazer uma denúncia. Mas a maior parte das pessoas não tem essa perspectiva, né, professor? A gente precisa conversar muito sobre isso. Por isso que é bom conversar contigo, Rodrigo, porque essa tua compreensão que tu tens do idoso, isso não é comum, mas é necessário, muito necessário. Realmente nos deixa muito preocupado hoje, nesse momento, principalmente que o idoso está praticamente enclausurado por uma série de circunstâncias em função da Covid, mas para ele é terrível esse fato de não poder sair, não poder passear, não poder visitar os amigos, não poder ir no bailinho, né? Porque idoso adora bailinho, isso é saudável, é bom, é terapêutico, né? Mas às vezes está havendo um certo exagero, né? Agora com as novas regras, novas normas, talvez seja facilitado um pouco mais. Porque o idoso, ele precisa estar em contato com a comunidade, ele precisa estar em contato, não é, com os seus amigos. Convivendo. Convivendo, ele não pode perder esse referencial, sabe? Lamentavelmente, dadas as circunstâncias contemporâneas, muitas vezes a família não tem mais condições de ficar com o seu idoso. Então precisa apelar para o que nós chamamos lares de longa permanência, as tradicionais ILPIs, ou Casa-Lar, que também acredito que nós vamos ter um minutinho para falar a respeito da existência delas no nosso município. Porque nós precisamos nos ater à nossa realidade aqui, não é? Então, lamentavelmente, as denúncias que nos preocupam muito e nós vamos sempre, as últimas consequências são de abuso dos direitos básicos, mínimos, que o ser humano idoso precisa ter. Então, principalmente, ofensas morais, né? Tu não presta mais para nada, eu não sei porque tu ainda estás vivo, né? Então, isso abala, sob o ponto de vista moral e psicológico, demais o nosso idoso, pela própria fragilidade do atingir essa idade avançada. Deixa eu fazer só uma intervenção, me perdoa, professor. Tranquilo. Mas veio agora um flash do que a gente falou no primeiro bloco. O senhor falava assim, não é velho e não é melhor idade, é idoso, meu querido idoso, né? Chamar de meu velhinho nunca é bom, por mais carinhoso que possa ser. Existem certas expressões, e muito comuns na nossa região, né, de meu velhinho, mas não, nós idosos precisamos ser tratados como qualquer outra pessoa. Né?
É evidente, às vezes por uma questão até de querer poupá-lo, então se usa essa terminologia. Rodrigo, não é saudável isso, não é bom. E chamar de vô, serve? Vô, sim. É gostoso, é bonito, gostoso. é uma referência boa. Por enquanto só me chamo de tio, menos mal. Né? Eu já fico bem mais satisfeito. Que maravilha. Mas quando forem me chamar de vô, aí a coisa já vai começar a ficar meio constrangedora, sabe? Ô, professor, são 37 lares desses ILPIs na nossa cidade de Novo Hamburgo. 37 regulamentados com fins lucrativos. Apenas um com uma capacidade muito reduzida, inclusive, né, de receber, de acolher essas pessoas, apenas um com fins não lucrativos. Né? Nós vamos ter que rever isso nos próximos anos, professor. Tranquilamente, Rodrigo. E eu tenho muita paz de espírito em dizer a ILPI, ou a Casa Lar, é um mal necessário. Desde que não abandone o seu idoso lá. Simplesmente, não é, largá-lo, não. Isso nós combatemos muito. Eu comentava contigo, hoje estou vindo de 2 fiscalizações de rotina, porque todo lar tem que ter um atestado de pleno e regular funcionamento. Isso eles têm que botar numa moldura e fixar na parede do lar. Perfeito. Porque só aí, então, a vigilância sanitária e o MP, que nos dá muita força, muito apoio, estão tranquilos. Bom, aquele lar está com atestado, ele está funcionando dentro do que é necessário se proporcionar a um ser humano. Mas isso no olhar externo. Sim. E no olhar interno, não está na hora dos lares começar a fazer um feedback, assim, um checklist de feedback, como quando a gente sai de um hotel e deixa uma informação, se estava tudo direitinho, se gostou, se não gostou, ou como as empresas fazem da análise de ambiente organizacional, assim, para dizer, tá bom aqui. Já pensou se os vovô falassem sobre isso, professor? E eu vou voltar então às 2 visitas, né, de rotina, fiscalização que fizemos hoje pela manhã, a equipe do Conselho Municipal dos Idosos. Além do que se tem notícia externa, nós também temos que ir em loco. É evidente que nem todo idoso tem hoje condições mentais de revelar como é que está o atendimento. Nós comentamos a respeito da alimentação. E daí? Como é que está a comida? Estão servindo bem? Não estão? Nem todos conseguem. Isso vocês fazem quando vão fazer Isso nós fazemos em loco. Maravilha. Todas as visitas, por isso nós somos sempre uma equipe de 3 profissionais. Perfeito. Né? 2 são voluntários da sociedade civil e eu vou sempre pelo governo, no caso. Né? Tem que haver, né, esse feedback. Perfeito. Né? É sabido que muitas vezes o idoso terminou de se alimentar e você vai conversar com ele, você presenciou ele sendo bem alimentado, você vai conversar com ele e diz, ai meu filho, eles estão me matando de fome, tu não pode imaginar. Mas nós precisamos entender isso. Isso é um gordo passagem. Que nem eu falando, professor, vai estar sempre reclamando. Bom, não posso dizer bem por aí, mas acontece isso. Não, bem por aí, bem por aí. Então, esse checklist tem que ser feito, e é feito periodicamente. Nisso aí, tanto o Conselho como a coordenadoria, né, através da orientação da nossa prefeitura, tem que fazer. Mesmo agora, né, felizmente nós estamos já numa flexibilidade maior, mas mesmo durante a pandemia nós íamos. Ficávamos praticamente travestidos de caça-fantasma, porque era touca, máscara, avental, luvas e bota. Né? Então, as fotos que nós temos são fantasmagóricas. Só faltava aquela arma dos Ghostbusters, não é? Só faltava aquilo, mas nós vamos com a planilha que substitui a arma. Que outras perguntas vocês fazem? Que outras avaliações vocês fazem? Assim? Bom, nós temos que fazer realmente assim, temperatura da água do banho. Né? Como é que é o banho de vocês? Como acontece? Porque uma coisa é a versão que o proprietário ou os cuidadores poderão querer nos passar. Não é? Outra é do próprio que está vivenciando aquela situação. Não é? Então, qual é a temperatura? Sempre se pergunta.
como é que é a alimentação? Como é que é a higiene? Porque muitos dos nossos idosos ainda usam a tradicional dentadura postiça. Perfeito. Né? Que é da minha geração. Hoje não. Hoje é implante para tudo. Hoje é implante. Nós não aceitamos mais essa ideia de dentadura postiça. Hoje a coisa é fixa. Né? Não sei se eu poderia falar aqui, Rodrigo, mas eu iniciei esta semana um trabalho de implantes. E vou ter que implantar N dentes, porque na nossa geração doía o dente e arrancava. Cariava o dente e arrancava. E aí ficava só o buraco. 30 anos era assim, né? Tinha 30 anos já arrancava o dente permanente. Já, sabe? Então hoje eu resolvi encarar com seriedade aqui em Novo Hamburgo. Coisa boa, professor. E estou lá. Eu estou já. Não vou... Eu vejo pelo meu sogro, tem 82 anos. Botou marca-passo, digo que agora ele está turbinado. Exatamente. Trocou os dentes, está com uma mordição boa, podendo comer carne de novo. Está com óculos novo, aparelho de audição. Ele disse, poxa, agora ninguém segura, vai muito longe, graças a Deus. Não, e é bem isso Deus aí. quiser, né? Nós estamos praticamente sendo hoje turbinados, Amém. graças a essas tecnologias. Né? É bom. Ô professor, dá para a gente fazer uma avaliação brevemente, assim, de que nós somos bem servidos nessas 37 casas? Existe uma boa qualidade de atenção aos nossos idosos? Eu vou tomar liberdade, Rodrigo, eu não sei o que o senhor pode falar também, né? Estas que estão registradas no Conselho. Porque pelo Estatuto do Idoso, os municípios têm que ter, e nem todos têm que ter o Conselho Municipal dos Direitos e Cidadania do Idoso. E o Conselho é responsável pela fiscalização periódica constante dos lares. As fiscalizações que nós temos feito nesses lares, realmente todos eles estão a contento. Todos. Cama boa, quentinha, cama chuveiro boa, bom, comida balanceada. Local bem arejado, bom. Né, bem iluminado, sala para recreação, né, salas de convívio, né, e acesso à televisão, todos eles têm. Né. Claro que hoje, com a pandemia, nós estamos ainda respeitando o distanciamento do familiar, mas mesmo assim, né, o familiar tem total acesso aos lares, pode periodicamente, quando for de sua vontade, retirar o seu idoso para passar um fim de semana com a família, sair do domingo para fazer um almoço diferenciado com a família, né? E todos eles seguem bem as nossas regras. Professor, evidentemente o assunto é maravilhoso, é necessário que a gente discuta, sobretudo a negligência e o abuso aos idosos, né? Mas o tempo é muito curto e eu quero deixar, sobretudo, essa provocação às pessoas, que elas se questionem, né, que como gostariam de ser tratadas quando chegarem à idade mais longeva, né, aos seus 80, aos seus 90 anos, como gostariam de estar, como gostariam de ser servidas, atendidas, cuidadas, né, porque é isso, cuidaram de tanta gente ao longo da vida, desde cedo, que possam ter uma dignidade muito grande no seu ocaso, né. E lembrando que a gente tem hoje mais de 53% das agressões são feitas por filhos, enteados e netos dos idosos. As agressões, os tipos de abuso moral e físico que sofrem nas suas casas, nos lares, eles são de familiares muito próximos, né? Normalmente consanguíneos, né? 75% desses são mulheres e mais de 30% sofrem estelionato e abuso financeiro, que é um problema que daria um programa inteiro para a gente conversar aqui. Daria um programa inteiro. A gente viu agora recentemente o lar lá em Gravataí, as pessoas pegaram dinheiro e fugiram, mas a gente também vê a notícia de quando o casal se encontra, se une, como no lar em São Leopoldo. Aqui a gente teve um casal que se reencontrou depois de dezenas de anos, né, o seu Chab, que encontrou no lar também a sua antiga namorada, e que é bom poder contar boas histórias, mas a gente precisa, sim, discutir os problemas que a gente tem que enfrentar. Uma honra poder conversar com o senhor, professor.
nós sempre pedimos encarecidamente, denuncie. Nem sempre é o próprio agredido que tem condições disso, mas um vizinho que sabe, um familiar que tem conhecimento, mesmo que não conviva com esse idoso, faça a denúncia. Através de que recurso? O Disque 100 é o melhor recurso. Liga Disque 100, faz a denúncia, cai aqui em Novo Hamburgo imediatamente no Ministério Público e o Ministério Público logo agiliza os órgãos que devem, né, tomar providência e terminar com essa agressão. Isso é o que tem acontecido. Estamos falando de idoso, mas isso vale para criança também? Vale para qualquer tipo de abuso? Diz que 100 é um número que tem que estar na cabeça de todos nós. E ainda antes de tu encerrar, Rodrigo, eu vou ter a liberdade, quero ter a liberdade de dizer que esses dados que o Rodrigo colocou, são eles todos colocados pelo Observatório da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. São dados nossos locais. Né? Dados nossos, registrados. Observatório de Segurança Pública. Da Segurança Pública, que funciona. Isso é importante. Hoje, numa conversa de peso com o coordenador de políticas públicas para idosos de Novo Hamburgo, o professor Telmo Silva. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.